Você sabe quem são as pessoas de mais fácil convivência? São as fleumáticas. A natureza calma, sossegada, torna a pessoa desse temperamento benquista por todo mundo ao seu redor. A agudeza de espírito, um senso de humor bem gostoso fazem de sua presença um prazer. Os fleumáticos se enquadram bem no título Senhor Simpatia, onde quer que eles estejam. Geralmente, são pessoas tão boas que mesmo antes de se converterem, elas agem mais como aquela pessoa correta, um crente, do que os próprios convertidos de outros temperamentos. Além de o fleumático ser calmo, acessível, ele também é agradável e trabalha muito bem em equipe. É aquele temperamento mais quietinho, sabe? É eficiente, conservador, digno de confiança, espirituoso e tem a mente sempre voltada para o lado mais prático das coisas. Ele é introvertido e é por isso seus defeitos e as suas qualidades não são tão perceptíveis, mas existem sim. Nós estamos continuando hoje os sublinhados comentados do livro Temperamentos Transformados, do autor Tim LaHaye, da editora Mundo Cristão. E hoje falando desses fleumáticos, esses queridos que têm fraquezas sim. Quais são elas, se não são evidentes? A maior delas é a falta de motivação. O fleumático ele chega até a ser displicente em relação ao trabalho, às vezes, e tende a ser intransigente. Sabe, também pão duro, indeciso. Enfim, ele tem a capacidade de olhar a vida como um mero espectador, sabe, só vendo as coisas acontecerem. Ele tem um pouquinho aquela lei do menor esforço. Evita a todo custo envolver-se com as coisas. Então, se tem coisa para se envolver, ele geralmente vai indicar outras pessoas. Também são bons diplomatas, porque eles são bastante pacificadores. É da natureza deles serem assim. Muitos desses são professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores de livros e revistas. Você achou que não tinha tanta diversidade? Tem sim. Quando motivados externamente, eles podem se tornar líderes muito capazes. Eles são líderes muito diplomáticos. Em seu trabalho de observador profissional, aliás, o autor, Tim LaHaye, ele disse que no trabalho dele como observador profissional, ele é muito observador e concluiu que, cheios do Espírito Santo e motivados corretamente, os fleumáticos, eles têm um êxito incomum como servos de Cristo. Jamais se oferecem como líderes, mas quando eles têm uma capacidade incrível e suas maneiras são muito eficientes, gentis para com o próximo. Até porque eles tendem a nunca criar conflitos, a sempre apaziguar, evitar os conflitos. Essa é a natureza dos fleumáticos. E olha só, há alguns anos, uma professora que foi liderar a escola de bíblica lá na igreja de Tim LaHaye era predominantemente colérica. E ela desempenhou o trabalho com uma intensidade característica desse temperamento colérico mesmo, né? E eles tiveram uma excelente escola, funcionando de forma perfeita e eficiente. No trato com as pessoas, porém, essa professora que era colérica, ela era um pouco rude, provocava às vezes conflitos. No ano seguinte, eles tiveram dificuldade em conseguir pessoas para aquele setor. E naquela época ele estava começando os primeiros estudos sobre temperamentos. Aí ele passou a respeitar cada vez mais o fleumático. Se as pessoas não entendem sobre esse temperamento, eles olham e falam assim, esse cara é meio apagadinho, não faz muito, até você ter contato com eles. Quando você entende sobre temperamento, você passa a entender os pontos fortes de cada um. Foi o que o Tim LaHaye fez. Ele olhou um fleumático como fonte ainda não aproveitada de ajuda. E em lugar de desistir de ter uma educadora treinada profissionalmente para a escola bíblica, o que ele fez? Ele pediu que o Departamento de Educação Cristã da igreja procurasse alguém desse temperamento. Ele escolheu por temperamento, para ele ver como seria. E a pessoa indicada, a pessoa que era, porque como ele não gosta, o fleumático ele tem a lei do menor esforço, nem sempre ele pega, mas quando é bem motivado, essa pessoa, por exemplo, que foi indicada, relutou a aceitar. Porque
é normal de um fleumático, mas eles insistiram. E aí, quando ela concordou, eles ficaram encantados com o resultado. Não só porque a escola foi bem planejada e eficiente, como também ela era uma diretora com quem era muito fácil de trabalhar. Ela era tranquila. Eles não encontraram dificuldade em fazer outras pessoas participarem e todo mundo logo ficou sabendo que ela seria a superintendente. Bom, isso quer dizer o quê? Que quando se procura motivar um fleumático, é importante lembrar que não se deve aceitar um não como resposta. Eles são um potencial incrível. Ao mesmo tempo, também não se pode forçá-lo excessivamente. O fleumático ele não gosta de pressão. Caso contrário, ele vai ser inflexível, ele geralmente obstinado. Apesar da sua gentileza, ele não gosta de ser pressionado, acaba resistindo às investidas. Então apresente seu caso e espere ser recusado, pelo menos da primeira vez. E depois, devagarinho, você vai, deixa a porta aberta, retraia-se, dá tempo para pensar, orar com calma e respeito. Fale sobre o assunto de vez em quando, mas não o pressione para uma decisão rápida. Encoraje-o e seja tão objetivo quanto possível. Você não pode enredá-lo, sabe? Ficar tentando hipnotizá-lo, fazer um monte de coisa para que se concorde, não. Mas se apelar para o seu senso de responsabilidade cristã, ele, aos poucos, vai corresponder ao que foi pedido. Incrível, né? Como é bom a gente conhecer sobre temperamento, nós podemos, tanto você que é fleumático ou conhecido como estável no método DISC. O fleumático estável, ele às vezes não se vê como potencial, mas é um extremo potencial. E muita gente olha para eles como eles são introvertidos, muito quietinhos na deles, não tem noção dos grandes líderes que às vezes estão até perdendo. É muito interessante, o próprio Tim LaHaye, que é o autor do livro, ele diz que durante anos ele deixou de lado os fleumáticos porque pareciam não corresponder com entusiasmo. O que acontece? Como ele não tem entusiasmo, eu e Ellen me lembro bem que eu tenho um amigo que passou num concurso incrível assim, sabe? Aquele concurso muito difícil de passar. E eu me lembro que eu cheguei para esse meu amigo e falei, caramba, amigo, fiquei sabendo, tô tão feliz por você, era seu sonho, tô super feliz. Você passou, cara, parabéns, uau, não sei o que. E eu sou muito sanguínea, influente, cheguei muito motivada, feliz por ele. E eu me lembro que ele respondeu assim, é mesmo, cara, você viu? Consegui. Eles não são muito motivados, a gente que é motivado não entende, mas é do temperamento, nasceu assim, não é nenhuma escolha dele. É o jeito dele celebrar as coisas. Então, se você se relaciona com o fleumático, não é porque ele não está feliz com a sua conquista ou com a própria dele. É porque eles nasceram assim, com essa motivação baixa, sem ter tanto entusiasmo. A gente às vezes acaba interpretando isso como um desinteresse. Eu já interpretei várias vezes como desinteresse. É verdade que eles não se entusiasmam com nada, mas isso não indica falta de capacidade, ok? Agora você já sabe mais sobre eles. Olha só, agora que você está conhecendo, você deve estar se perguntando quem é o personagem bíblico que foi chamado de fleumático. Então, nós vamos conhecer mais sobre ele, mas o grande personagem que foi escolhido para trabalhar o temperamento e ver por que ele era fleumático é Abraão. Você quer saber por quê? Isso porque Abraão foi um cara pacífico, leal, foi passivo também e um homem que ele era constante, ele tinha e passou também pelo processo de transformação, né? Porque ele era muito temeroso no começo e nós vamos ver isso mais adiante. Agora, só para você conhecer um pouco qual que é, quando você pensa alguém para trabalhar em algum trabalho específico, por que o fleumático é tão... Qual que é a diferença? Olha o que tem de acontecer. Tim LaHaye disse assim, que ele, embora ele tivesse demorado um pouco para aceitar o compromisso, ele acabou convidando o fleumático para trabalhar com ele. Mas ele diz que quando ele oferecia algum serviço, por exemplo, da igreja, os sanguíneos se apresentavam logo com o seu habitual entusiasmo
Mas é como o gelo, com o tempo ia derretendo, sabe? No calor do serviço rotineiro, o sanguíneo quando entra numa rotina, parece que vai derretendo. Os coléricos se oferecem e fizeram um bom serviço, mas tido a necessidade de atender por toda a igreja algumas vítimas de violência emocional, das línguas cáusticas, que o colérico é meio grosso muitas vezes, meio para ser bem querida, né, gente? E os melancólicos, estou falando dos não transformados, tem aqueles em transformação, tem aqueles transformados. E os melancólicos, esses puderam ser persuadidos a pensar nos outros o suficiente para se decidirem a servir, porque ele precisa ser convencido, se afastado um pouco do tempo. Eles são ótimos de se relacionar, mas são difíceis de pensar realmente nos outros, os melancólicos. Eles pensam mais nos processos e não nas pessoas. Criticam muito a maneira como todo mundo faz as coisas, por que as pessoas não alcançam os padrões de perfeição. Então, ficam ofendidos com a agitação que as coisas acontecem. É um desafio lidar com ele. Ou ficam ofendidos ou cansam das brincadeiras dos jovens. Enfim, acabam não sendo muito legal com o seu humor meio negro nessa hora. É o que não acontece com o fleumático. Então, semana após semana, eles estão lá no seu posto de trabalho, no seu departamento, no seu grupo, na mocidade, organizando tudo em silêncio e servindo com eficiência e bom humor. Isso acontece se do início você conseguir motivá-los. Então, já entendeu que o negócio é o processo sem pressão, começa a motivar, quando eles aceitam, é uma bênção. Bom, aqui a gente conheceu um pouco a diferença de cada um, sim, cada um com seus defeitos e cada um com as suas qualidades, né? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach cristã, tá gostoso conhecer sobre isso, né, gente? Então, eu tô amando ter você me acompanhando, viu? Grande beijo, até o próximo áudio.